irmãos queridos, neste ambiente de amor, vibremos sempre unidos, com a alma aberta em flor, vibremos com emoção, fazendo bem sem cessar, cumprindo a nossa missão, tendo o mestre em nosso olhar, vibremos sempre sorrindo, semeando paz e alegria, o excelso amor construindo, com as luzes da harmonia, vibremos em doce prece, na sinfonia do bem, que o sol do amor nos aquece, com as bênçãos do além, e lutar com imenso prazer, o bem semear é o nosso dever, com a alma cantar, cheios de luz, amar sempre amar, o meigo Jesus, servir e lutar, com imenso prazer, o bem semear é o nosso dever, com a alma cantar, com cheios de luz, amar sempre amar, o meigo Jesus. Então agora nós vamos cantar a canção, uma homenagem a Chico Xavier, de Nando Cordel. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir os seus conselhos vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Boa noite para quem foi entrando, que a gente não viu ainda. Boa noite, gente. O som tá legal? Pode continuar assim, dessa forma mesmo? Tá ótimo. Então tá bom. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação,
imensa esperança no porvir. Marchar ao clarão da luz bendita, renascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Proclamam, irmãos dos céus, da boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Vamos cantar então agora Maria, também uma canção de João Cabete. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os erros, divino. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Vamos fazer a prece de João de Deus. Essa canção agora que nós vamos cantar se chama Prece de João de Deus. É uma poesia de João de Deus que está no livro
lembrança de Chico Xavier. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho, dá-me força no caminho pra lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Todos estão bem? Graças a Deus, né? Com muita tranquilidade. Aqui estamos nós para mais uma lição. Essa lição tão necessária, essas lições tão necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Jesus, quando falava, ele não falava as palavras ao vento. Tudo tinha e tem um sentido. A época que ele pregava tinha um sentido especial, tinha um toque de ternura, tinha um toque de advertência, um chamamento para que os discípulos ou os ouvintes pudessem aprender, assimilar, para que pudessem ter a compreensão do que ele estava falando. E ele usava muitos símbolos para expressar os seus conhecimentos. E estes símbolos, muito didáticos, muito pedagógicos, uma linguagem figurada, é que faz com que entendamos melhor a profundidade da sua fala. Então, ele veio falar para nós, Heloísa já leu em parte, e está registrado em Marcos. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade
que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Kardec pega esta passagem, registrada por Marcos, e coloca no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, olha também a percepção de Kardec. Olha como é que ele faz a conexão entre a bem-aventurança e o que Jesus falou. Porque a bem-aventurança foi o Cristo também quem falou. Mas quando Jesus lecionava, quando Jesus ditava os seus ensinos aos adeptos, aos seus seguidores, aí Kardec aproveita a facilidade de compreensão e traz para a pureza do coração, baseando no que Jesus dissera para nós. Porque Jesus recebia a todos, desde a criança ao idoso. Mas ele toma a infância para falar da doçura, para falar da pureza, para falar da simplicidade, para falar daqueles gestos espontâneos e tão reais que uma criança que ainda não adquiriu o vício da maledicência, o vício da maldadezinha, então ele percebe isto e compara o reino dos céus a esta criança. Quer dizer, olha, você não vai conseguir entrar no reino dos céus se você não se comparar, não tiver a simplicidade, não tiver a pureza, não ser cândido, não ser ternura, como uma criança. Então, Jesus abençoa as crianças, na verdade. Ao abençoar as crianças, Jesus trazia para exemplificar os meninos para junto de si. E ele, as mães, os pais que levavam os seus filhos, pediam que os tocassem. E Jesus assim fazia. Mas os discípulos, somos nós, né? Já a gente tem paciência com criança, a ponto de dizer que criança é bom dormindo, né? De tamanha nossa impaciência. Um ditado até infeliz, né? Então, os discípulos repreendiam, porque achavam que as crianças estavam aborrecendo o Cristo. E aqueles que procediam desta forma, aproximando os meninos do mestre, os discípulos os afastavam. O mestre ficava indignado, a palavra é esta, indignou-se, o mestre ficava indignado. E ele, então, reforçava, deixe que venham os meninos. Não impeça que esses espíritos, que hoje estão no corpo infantil, não os impeçam de vir a mim. Porque dos tais, deles, né, é o reino dos céus. Mas então Jesus estava dizendo que já estava selecionado para quem era o reino dos céus? Era isso que Jesus disse? Porque dos tais, olha, é o reino dos céus. Desde que eles venham a mim, os meninos. E aí ele complementa. Em verdade, eu vos digo, tá? Que qualquer um de nós, que não tivermos a pureza, a simplicidade, a compreensão da sua proposta, do seu programa,
do seu projeto de trazer o reino dos céus, de construir, de apresentar para nós a construção de um reino dos céus, quem não entendesse essa proposta e não tivesse a candura, a singeleza de uma criança, nenhuma entraria nele. Poderia entrar nesse reino dos céus. Tá? E aí Jesus, para afirmar, para ser fidedigno, para legitimar a sua fala, ele abraça as crianças e coloca as mãos e as abençoa. Aí nós vamos ao Evangelho, no comentário de Kardec. O que Kardec disserta? Na verdade, é uma dissertação. O que ele disserta sobre isso? Então, ele está dizendo para nós que a pureza do coração, ser puro, ser limpo, ser límpido, ter brilho no coração, é inseparável da simplicidade, é inseparável da humildade. Não tem como o indivíduo ser puro e ser orgulhoso, ser vaidoso, ser prepotente. Por quê? Porque as duas virtudes combinam. Pureza de coração com humildade. Elas se complementam. Essa ideia de pureza de coração, de simplicidade do espírito, ela diminui, ela dilui isso que nós aprendemos, isso que nós exercitamos, isso que nós praticamos sobre o egoísmo. Então, ela vem para substituir o contrário da virtude, ainda essa imperfeição que trazemos em nossa alma, que é o egoísmo e o orgulho. Então, por isso é que Jesus toma a infância como uma referência, como um padrão, um emblema de pureza. E se a gente observar bem, se nós observarmos com cuidado, nós vamos entender, sim, que a criança, nos primeiros anos de vida, né, ela tem essa pureza, ela tem essa humildade, ela tem esse sorriso fácil, ela tem a fala verdadeira, ela é muito sincera, ela tem sinceridade. O espírito de uma criança, todos nós sabemos disso, né, pode ser antigo. E ele traz, ao renascer, ao vir para a vida corporal, ele traz as suas imperfeições. Ele não está despojado das suas dificuldades, que ele já trouxe de precedentes existência. Mas Jesus toma este símbolo, fala deste símbolo. Ele promete o reino dos céus, nessa simbologia, tá? Para aqueles que se assemelham, que se lhes assemelham, parecido, identificado com as virtudes, com a espontaneidade da criança. Na verdade, Jesus não identificava, quando ele tomou aquelas crianças, naquele corpo, ou naqueles corpos infantis, ele não estava, naquele momento, identificando espíritos encarnados que voltaram ao palco terrestre com seus desafios, com as suas problemáticas, com as suas mazelas, com as suas lutas. Ele não identificava ali o espírito com tudo isso, porque ele olhava naquele momento presente
naquela situação, naquele quadro de vivência em que a criança estava desenvolvendo-se. Tá? Obviamente, Jesus não estava se referindo ao passado infantil, mas ele sabia que naquele momento existencial, aquele espírito ainda não tinha desabrochado a sua identidade imperfeita. Ele apresentava, as crianças apresentavam as características de espíritos que estão a caminho, mas apresentava aquele quadro de serenidade, de bondade. Então, ele falava, na verdade, da criança em si, não se reportando às ideias anteriores. Ele falava daquele período infantil, daquela época, né, de espíritos cândidos, de espíritos humildes, moldáveis, que aceitam as colocações, que aceitam os ensinos com mais tranquilidade, sem crítica, né? Sem rebeldia, sem poder rechaçar qualquer ideia. Ele falava da pureza dos pequenos, porque esses pequenos ainda não tiveram tempo de se submeter, de adquirir os vícios terrenos. Aqueles vícios que, somados às imperfeições de vida pretérita, né, se somatizam, se potencializam. Aquelas crianças daquele momento, daquela época, que não tinham ainda adquirido malícia e nem a complexidade exagerada do comportamento de um adulto. Eles ainda não tinham essa malícia. Mas eles tinham, aquela época, e as crianças de hoje, as crianças novas, pequenininhas, eles têm simplicidade, porque a vida da criança é simples. E Jesus estava ali, querendo cumprir o seu papel missionário, exaltando a simplicidade como uma atitude propulsora para lançar nos corações dos adultos, dos homens, lançar no estado íntimo a ideia da construção do reino dos céus. Era isso que Jesus queria. Então, a criança, a gente sabe que ela se contenta quando bem educada, quando bem conduzida. Ela se contenta com pouco, ela valoriza as pequenas coisas, ela não tem vaidades, ela não é dissimulada, muito menos preconceituosa. Não traz o preconceito instalado em sua alma. Assemelhar-se, parecer com a criança é também enxergar o mundo com a outra ótica. Vamos ver, desvestidos dessa maldade, desse vício, quando nós nos tornamos adultos, nós vamos construindo aqueles pensamentos de tristeza, de descrédito, de decepção com o mundo. Para a criança, não. Olhemos a criança. Ela entende, ela sabe que existe a pandemia, mas ela não traz a maldade. Ela não traz ideias preconceituosas e maledicentes sobre a política, não é? Sobre determinados assuntos, os assuntos do nosso dia a dia. Se ela é bem educada, e quando ela é pequena,
ela não tem apego excessivo às coisas, as suas atitudes são mais leves. Então, o que Jesus está dizendo? Que era para nós, para que nós mantivéssemos as qualidades da criança, as virtudes da criança, tá? A sua mansidão, a sua ternura, para atingirmos o reino dos céus. Então, essa passagem, ela é doce, ela é carinhosa, porque ela tem muitos ensinamentos, e ensinamentos que significam, que têm um significado profundo de tudo aquilo que Jesus quis nos dizer. E ela pode, vamos dizer, ser guardada em nossa alma, tá? Ela pode ser agasalhada em nosso coração quando bem compreendida. Mas quando nós não a compreendemos, é uma lição subestimada, se tomada ao pé da letra. É uma lição subestimada, é uma lição desvalorizada. Mas analisando na literatura espírita, do ponto de vista espírita, os benfeitores maiores nos trazem esses esclarecimentos que temos, que devemos imaginar que as crianças, elas não são excluídas da sua bagagem espiritual, tá? Do passado. Mas no momento, naquela fase, naquele período, ela está no despertamento para a realidade da vida. É isso que nós devemos guardar. E essa necessidade que nós temos de trazer esta lição para guardarmos em nosso coração, em nossa alma, a gente sabe que depois desta perturbação inerente ao renascimento, o espírito vai atingindo o seu despertamento, vai abrindo os olhos para a realidade da vida e, pouco a pouco, ele toma consciência de si mesmo. Então, Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus é para aquele que já está tomando consciência de si mesmo. É para aquele que já está despertando para as realidades da vida espiritual. Para aquele que está criando vínculos com os cuidados necessários da mudança, da transformação, para aqueles que querem, que acreditam e que querem participar deste convite. Quando Jesus toma a infância como a pureza mais importante, e ele foi muito firme nisso, a pureza de coração, ele não está se referindo simplesmente, né, à humildade característica daqueles que fazem as coisas para serem vistos, para serem observados, mas da humildade característica sua faixa etária. E ele chama a nossa atenção, o Cristo chama a nossa atenção para que a pureza, quando ele fala de pureza aqui do coração, não é aquela pureza de purificação de rituais que os judeus utilizavam. São os rituais, a pureza dos banhos, a pureza de lavar as mãos para entrar na presença de Deus, a pureza de tocar um morto e ter que tomar banho e trocar de roupa, a impureza da mulher no seu período menstrual. Não, ele não está falando disso, mas ele está nos chamando a atenção para que voltemos para a pureza de dentro para fora.
que é aquela internalizada, com firmeza, com segurança. Então, esse conceito de impureza que os judeus trazem, dos banhos, dos ritos, como nós falamos, de lavar as mãos, talvez eles não estavam tão ligados à mudança, à transformação. E então, no Evangelho de Mateus, ele registra algo que vem complementar. Quando ele diz assim, lá no capítulo 5º, quando o homem não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, ele se houver aproximado de Deus, olha, então ele o verá e o compreenderá. Por quê? Porque verão a Deus aqueles que tiverem puro o coração. Verão a Deus aqueles que foram humildes. Construirão dentro do seu coração um reino de alegria, o reino dos céus, aqueles que se predispõem a lavar a alma, a fazer uma limpeza interna, para refletir a sinceridade dos seus sentimentos, para fazer refletir a sinceridade da essência das crianças, como a essência das nossas crianças. Jesus traz para nós, ele nos inspira e ele nos apresenta ideias tão ricas, tão diversificadas, como ele nos apresenta o sorriso da criança. Olha, um sorriso aberto, um sorriso bonito, um sorriso que não tem fingimento e nem é algo, né, assim, imposto, nem voz postada. É o sorriso da felicidade. Então, ele está dizendo, olha, meus companheiros de jornada, construam, sorriam de felicidade pelas coisas mais simples, por aquilo que tem um valor real. O que é o que tem valor real para nós? O que tem valor real para nós é a companhia da nossa família, dos nossos entes amados. O que tem valor real para nós é o afeto, é sermos amados. O que tem valor real para nós é a estabilidade, é a saúde dos nossos relacionamentos, é a amizade, é a empatia, tudo isso incondicionalmente. Então, tudo isso é importante. E Jesus coloca toda a sua confiança naqueles que sabem amar, naqueles que têm a simplicidade, naqueles que já conseguiram limpar as ervas daninhas que estão enraizadas e teimosas dentro de nós. E nós não podemos desperdiçar esses ensinamentos, como eu disse no começo, porque eles têm valor, eles são preciosos para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa melhoria. Ter simplicidade e pureza de coração não significa ter maturidade das coisas que podem e que devem caminhar juntas. Às vezes não tem maturidade, mas tem beleza, mas tem ternura, é cândido. Então, o que nós podemos esperar? O que nós... Como nós podemos praticar essa lição? Praticando-a com a compreensão, com o sorriso verdadeiro, sincero, com a amizade verdadeira, com o encanto que nós temos das forças vivas do universo.
Aí sim, nós podemos confiar nesse amor divino e nos tornarmos bem simples, bem contentes, bem voltados aos ensinos do Senhor. E nós ainda vamos entender que o reino do Senhor, porque aí tem vários conceitos nessa passagem de Marcos. O reino de Jesus, o reino que ele veio nos revelar, não é outro senão a justiça de Deus. Ele veio falar para nós que lá neste reino, lá, que é aqui, no coração, e no fundo da nossa alma, este reino tem que seguir o seu curso. Ele tem que ser sedimentado. Ele tem que ser solidificado. E ele disse que lá neste reino é para quem já sabe cumprir as leis soberanas. É para quem está se esforçando para cumprir, para vivenciar essas leis. Porque Jesus não está construindo um reino conforme os discípulos arrumaram para ele o lugar geográfico lá no lago de Genezaré. Não é isso que ele veio fazer. Mas Jesus começou a construção do seu reino lá na casa do caminho. Ele começou quando ele teve convivência com Jesus, com Pedro, desculpem, quando ele teve convivência com Pedro, com os demais, todos os 12 ou os 11 apóstolos. Ele começou a entender, a implantar o reino, quando ele entendeu a negação de Pedro por 3 vezes, quando Pedro extirpou a orelha do soldado romano, quando ele nos ensinou a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, quando ele nos ensinou a amar os nossos inimigos. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus são as regiões do sentimento. E são essas regiões que nós ofertamos para estabelecer a base do amor que ele veio falar, a base da fraternidade, para que nós, os indivíduos, as pessoas, nos mantivéssemos unidos por amor à sua proposta, confiantes em seu programa. Mas por que a gente duvida tanto da construção do reino de Deus, a ponto dele utilizar as crianças para exemplificar? Porque nós somos acostumados, assim como eram os discípulos, nessa luta do dia a dia. Nós somos acostumados aqui na Terra. As nossas preocupações são com os impostos. O início do ano, IPTU, IPVA, escola, mais isso, mais aquilo. Impostos pesados, que nós somos acostumados. Nós somos acostumados em ganhar os recursos financeiros para a nossa sobrevivência e alguns para a sua acomodação. Nós anelamos, na verdade, como seres comuns aqui da Terra, por um repouso remunerado e bem remunerado na nossa velhice. Então, nós não temos espaço dentro da nossa mente, dentro da região dos nossos sentimentos. Nós ainda não temos espaço para essa construção do reino de Deus, porque a gente tem muito medo da enfermidade. Nós temos muito medo da velhice, da enfermidade. Então, nós não pensamos ainda nas delícias do reino dos céus, de que ele nos falara.
Nós temos ainda esse estranhamento, nós temos ainda essa limitação. E Jesus falava com tanta naturalidade, com tanta certeza, contando com o apoio de cada um daqueles que o seguiam, que ele repetia inúmeras vezes, quase todas as lições. Amélia Rodrigues, nas suas 8 obras, quase todas as lições, fala do rei, da construção do reino dos céus. Quase todas. Aí, nós vamos ver o quanto os apóstolos se empolgavam com os ensinos de Jesus, mas não tinham a pureza de uma criança. E um dos apóstolos, ouvindo uma das pregações de Jesus sobre a implantação do reino dos céus, Tiago, filho de Alfeu, chega perto de Jesus e pergunta para ele: Senhor, eu fico assim encantado, fico feliz com as suas informações, eu fico deslumbrado com as notícias do reino dos céus. Embora nem sempre eu compreenda. Porque, além da minha capacidade, porque esse ensino, este convite, este programa, está além da minha capacidade de entender. Isso é Tiago falando para ele. Aí Jesus olha para Alfeu e diz: o reino dos céus, tá? Aquele que eu estou me referindo, não é um lugar especial de delícias. Não, nós não vamos vivenciar ali, depois da morte, as delícias de um céu de beatitudes. Aí Alfeu, então, pergunta, Tiago, então, pergunta, não vamos, então, depois da morte, não vamos encontrar um lugar onde nós podemos descansar, como se encontra aqui na Terra? Aí vem a Amélia Rodrigues nos explicando que faltava aos discípulos, como falta a nós, uma largueza mental, sabe? Uma amplitude, faltava uma largueza da mente deles, e da nossa também. Uma largueza de visão, uma largueza mental, para penetrar nas propostas libertadoras da Boa Nova. Nós não temos este alcance. Jesus trazia essa proposta de longo e complexo alcance. Jesus falara dessa construção do reino dos céus, mas ele falava da renovação da terra. Que se a terra não for renovada, a gente não se renova. Quem é que renova a terra? Nós, porque nós nos renovamos. E que se o homem se modificasse, se ele não fosse um novo homem de amanhã, não haveria essa construção do reino dos céus. Aí Tiago, e Jesus fala, olha, reino dos céus tem início nos corações das criaturas. Reino dos céus é mudança de atitude, é simplicidade, é pureza do coração, é harmonia. Harmonia. Entre quem? Entre os seres, entre as coisas. Reino dos céus precisa de calma, precisa de sorriso, precisa de alegria, precisa de bem-estar interno. Mas Tiago não atendeu, não entendeu, não. E numa determinada noite, num clima assim de muito contentamento, de muito convívio, que eles estavam ali com o doce Rabi, lá vem Tiago. Ele procura Jesus.
acompanhado de 3 personalidades, pessoas importantes, de posição social, e apresenta aqueles 3 homens para Jesus. Tiago, na sua ingenuidade, diz assim: Senhor, nós temos um programa de edificação em pauta. Vai dar muito trabalho. Eu consegui pessoas interessadas que podem contribuir com o Senhor a favor desse novo reino. Eu consegui esses homens na casa de Israel. E aí ele foi apresentando os 3 homens. E ele disse assim: olha, Senhor, esse aqui é o Sadoc. Ele é construtor, ele é admirado por todos, todos que o buscam gostam do seu serviço, e ele deseja engajar no seu empreendimento, ou melhor, no nosso empreendimento. E Tiago começou a descrever, né, sobre as importantes obras que Sadoc tinha construído, trabalhado lá em Jerusalém. Aí Jesus olha para Sadoc, não fala nada, tá? E olha para Sadoc, e Sadoc começa a se vangloriar, começa a se enaltecer e descreve mais detalhadamente sobre o trabalho que ele tinha exercido, executado nas grandes cidades. Então, Jesus, com aquele sorriso amigo eterno, e diz assim, aliás, não diz nada, mas Sadoc retruca aquele olhar e diz assim: eu estou interessado na tua empresa, eu vou te oferecer plantas, eu vou te colocar operários à sua disposição, eu disponho de imenso material. Tal realização me parece revolucionária. E os riscos são grandes. Porque os riscos são grandes, eu quero ficar no anonimato. Porque eu tenho uma família e eu tenho um nome a zelar. Eu não quero aparecer. Jesus silenciou. Aí, Tiago, não satisfeito, apresenta o segundo. E diz assim: Senhor, esse aqui é o Melquíades. Ele é rico, é a primeira apresentação. Olha o currículo do homem. Ele é rico, ele é senhor de muitos trabalhadores, ele é justo, ele é bom, e ele está atraído para cooperar com a tarefa. Muito bem. Aí Melquíades olha para Jesus, Jesus não disse nada, e diz assim: presinto que o revolucionário esperado já chegou. E que és tu? Falou para Jesus, apontou o dedo. Que és tu, o revolucionário. Assim, eu predisponho-me a ajudar-te. Eu quero te oferecer dinheiro para que você possa conquistar a sua vitória. Entretanto, eu não posso me apresentar pessoalmente na tarefa, nas operações. Eu não posso pessoalmente desencadear a tarefa. Eu tenho outros compromissos que estão exigindo a minha presença, mas eu te ofereço alguns recursos. E o Tiago, tão teimoso, traz o terceiro e apresenta para Jesus. Esse aqui é o Benjamim. Ele é especialista em estratégia militar, esse Benjamim. Ele é hábil, ele é profundo conhecedor das manobras militares. Senhor, ele ouviu falar de ti e ele se candidata. Aí Benjamim acrescentou: é verdade, Senhor. Desde o primeiro momento que tomei conhecimento da vossa tarefa,
que percebi ser ela portadora de vitória. Nós vamos ganhar, nós vamos alcançar a vitória. Assim, coloco-me às vossas ordens para o combate. Eu nada temo. Porém, gostaria de governar Jerusalém. Quando a vitória nos der a palavra da glória. Todos três, tanto Sadoc, como o Melquiades e o Benjamim, estavam fazendo uma troca, comprando o reino de Deus. E Jesus agradeceu gentilmente as 3 ofertas dos candidatos. Nenhuma palavra ele disse e pediu para se retirar. Tiago ficou furioso. Tiago ficou muito bravo, decepcionado com a indiferença de Jesus. E disse para Jesus assim: eu não te entendo. Programas uma obra, programas um novo reinado, te trago aqui o que há de melhor e não tens uma palavra de consideração, de entusiasmo, de estímulo para com eles ou para comigo? Afinal, o que o senhor pretende? Olha a prepotência também do Tiago. Aí Jesus responde: eu venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. O meu reinado é estruturado com amor, com renúncia, com meiguice, com sorriso, com alegria, com humildade, com simplicidade. Aí Jesus continua respondendo Tiago: o meu reino programado é para a vida eterna. Exige-se, ou exige dos que se candidatam à sua edificação, o sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. E o meu reino, ele tem início no coração das criaturas, quando optarem pelos valores do bem, da justiça, do trabalho e do amor. Esta é a compreensão que nós devemos ter quando Jesus usa como referência, como padrão, a criança. Porque a criança tem bem-estar interno e nós ainda não conquistamos essa forma de saúde, de sermos saudáveis, de sermos jubilosos. Nós ainda não conquistamos. Por isso, Jesus nos convida a sermos simples, a termos a serenidade da alma, a fazermos um esforço de dentro para fora, para sermos colaboradores desse novo reinado. É isso que nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje. Tia, muito, muito obrigada pela sua dedicação em nos fazer expandir, eu acho, né? O conhecimento sobre o Evangelho de Jesus. Vamos às perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que foi colocado aqui para a nossa expositora da noite? Pode ser elogio também, gente, tá valendo, tá? Vamos só falar para complementar. Boa noite, Fé, amor. Leni, é só uma colocaçãozinha. Uma das características maior que a criança tem, que a gente percebe, é a capacidade de perdoar. Isso. Você pode ver, né? Criança, acontece uma coisa ali com ela, daqui 15 minutos está tudo muito bem, né? E a gente vê que a criança ela vem como uma página em branco,
né, nos primeiros anos de vida, e eu faço essa analogia com a nossa vida. Todos os dias pela manhã, Deus dá essa oportunidade, essa página em branco para a gente, para que a gente possa reescrever a nossa história, né? Que a gente vê que quando você levanta de manhã, às vezes você deita magoado, às vezes você deita em conflito, né? Que tem um dia anterior cheio de turbulências, e o período da noite se faz os acertos, né? Que Deus nos dá essa oportunidade, né? De nós podermos vivenciar, né? O lado correto. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente acorda com essa página em branco. Para continuar produzindo a nossa história. Reescrevendo. Bem assim a vida da criança que Deus dá, né, a nós, né? Dá essa oportunidade imensa da gente vir nos primeiros anos de vida com essa página em branco, para que a gente possa construir essa base para quando nós chegarmos depois ali dos 7 anos, da adolescência, que é quando a gente se depara com nós mesmos, né? Nós temos mais ou menos uma base pronta, que é essa base da pureza da criança. Por isso que é doce, a comparação é doce, né? Suave. Essa simplicidade, que, né? Tudo isso é muito terno, traz muita ternura e emoção, a gente fica emotiva mesmo com a comparação. Obrigada, Lenier. Nada. Lenier, Muito bom. Oi, amiga. Antes, muito boas suas colocações, muito obrigada, viu? Nada. Eu só queria fazer um comentário assim, essa pureza, né, que Jesus disse que o reino de Deus era para aqueles que se assemelham, né, à criança, né, que se lhes assemelham, né? E às vezes a gente, na nossa inferioridade mesmo do entendimento, né, a gente desvaloriza, né, os mais simples de coração, aqueles que se assemelham mesmo com as crianças, né? Porque ainda hoje, muitas vezes a gente valoriza a pessoa que é mais astuta, que às vezes usa de artimanhas, né, não é verdadeiro, colocado às vezes entre aspas aí como esperto, né, e às vezes a gente quando convive ou conhece alguém que realmente se mostra com maior simplicidade, com maior pureza de alma, né, a gente às vezes tende a fazer mais sinceridade, né? A gente costuma fazer às vezes julgamentos equivocados, né, às vezes a gente fala, aquele fulano é tão infantil, né, que bom, né? Que às vezes. Mas os espíritos falaram, isso não é imaturidade. Ser pois simples. Às vezes o fulano não é realmente mais verdadeiro, até mais honesto. A criança tende a ser mais honesta, né? E aí a gente às vezes quer esperar que a pessoa tenha mesmo aquela. Ainda, né? Ainda hoje a gente espera da pessoa uma certa maldade, entre aspas, aí, né, de vivência, fulano não tem malícia, fulano não tem malícia, não tem mesmo, que já é um grau de não ter mais, a gente maturidade espiritual, né, é uma maturidade espiritual, é uma maturidade de conexão com os seres, com a vida, e a gente chama a pessoa de boba, de ingênua, né, e não é isso. A gente tem que realmente mudar os conceitos, né, Margarete? Bom, Tânia Cantalice colocou aqui, obrigada, Lenir, por tantos ensinamentos. Um beijo, Tânia. Marina colocou, obrigada, tia, pela ótima palestra da noite, beijos. Luiz Coelho colocou, Lenir, muito obrigado pelas palavras que nos induzem à reflexão. Obrigada, um abraço, amigo. Então, Maria Célia acabou de colocar aqui, obrigada, Lenir, gostei da história do Tiago. É porque a gente se identifica com ele. Renata colocou aqui, gratidão. Parabéns, Lenir. Parabéns, Lenir. Foi muito
Foi muito suave sua apresentação, foi muito meiga, foi muito simples de coração. Obrigada, viu? Pelas palavras doces. Obrigada, Muito querida. obrigada. O coletivo Fé e Amor agradece, e eu também.